Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Eliane Santos Araújo, e ela perguntou: nossa igreja é Laodiceia? Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o seu like, isso é importante para que a gente leve essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também dos pedidos de oração que estão aparecendo aqui na tela. Vamos orar juntos pelos nossos irmãos. E nos comentários, os irmãos que estiverem pedindo oração, os irmãos que estiverem orando, vai lá, clica no like nos comentários, para que os irmãos saibam que estão outras pessoas orando também pelos seus pedidos de oração. Vamos lá. Nossa igreja é Laodiceia? Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao 17. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não é frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a igreja de Laodiceia, uma igreja morna, uma igreja que não é fria nem quente, uma igreja que, apesar de ser morna, não ser nem fria nem quente, se acha rica e que não lhe falta nada, que está tudo muito bem, que tem tudo aquilo que precisa. Essas características se encaixam bastante com a nossa igreja. Sim, nós vemos isso, né, dentro dos nossos cultos, na nossa volta quando nós vamos à igreja. Nós vemos muitas vezes muito formalismo, nós vemos muitas vezes pessoas que estão um pé dentro, um pé fora. Nós vemos isso, é fato. Mas nossa igreja é Laodiceia? Aqui nós temos dois pontos que nós temos que analisar. Aqui em Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3, são apresentadas 7 igrejas, sendo Laodiceia a última igreja dessas 7. Se nós formos pegar essas igrejas e formos lá na antiguidade, quando João escreveu essa carta, nós vamos ver que essas igrejas dessas cidades eram exatamente o que está contido aqui. Exatamente, vamos lá, a primeira igreja, a igreja de Éfeso, nós lemos aqui que ela era uma igreja pura, uma igreja que vivia o primeiro amor com Cristo. E aí, se nós vamos em Laodiceia, nós vemos que era realmente uma cidade rica, tinha muitas riquezas. Aqui tem um ponto que fala da questão do colírio. Era uma cidade conhecida pelo colírio, era uma cidade conhecida pelas águas mornas que vinha nela, porque a água não tinha água na cidade, ela vinha encanada de outro lugar e quando chegava lá estava morna, não era uma água agradável de se beber. Tudo isso daqui representa as igrejas lá, mas se nós formos pegar, nós conseguimos também encaixar essas igrejas em períodos históricos. A igreja de Éfeso representando a igreja ao tempo em que os apóstolos estavam pregando a mensagem, as pessoas daquela época vivendo o primeiro amor com Cristo, uma igreja pura, uma igreja vencedora. Nós vamos para Esmirna, uma igreja que começou a ser perseguida, mais do que na questão da primeira igreja de Éfeso, uma igreja de Esmirna sendo perseguida cada vez mais, muitas pessoas morrendo, mas pessoas ali fiéis. A igreja de Sardes, uma igreja totalmente corrompida, com poucas pessoas fiéis, como nós vemos ali, como era no tempo da Idade Média, onde o poder papal dominava. Então uma igreja corrupta, pessoas que não viviam a verdade de fato. Então aqui, inclusive, uma coisa que alguns falam, mas nem todos, muitas vezes isso daqui pode ser um período de tempo em nossas vidas também. Quantos de nós não vivemos o primeiro amor e quando olhamos lá no passado, quando nos batizamos, falamos: nossa, como eu era diferente daquele tempo para cá? Não deveríamos estar sempre vivendo a mesma intensidade e a pureza do primeiro amor. Mas muitas vezes nós nos encaixamos nisso, muitas vezes nós olhamos aqui para Laodiceia e nós vemos: eu estou com um pé fora e um pé dentro, estou morno, eu não estou nem muito aqui nem muito ali, eu vou para a igreja, mas é como se não fosse. Então quando nós olhamos para essas igrejas, nós conseguimos ver as igrejas lá
no tempo de João, quando ele escreveu a carta, que elas realmente estavam nessas situações. Nós vemos períodos de tempo na história em que a igreja como um todo, o povo de Deus passou por isso, e nós podemos encaixar nossas vidas também. E olhando para essas igrejas, olhando também depois para os 7 selos, as 7 trombetas, nós vamos comentar aqui sobre os selos. Olhando para esses pontos, nós vemos sim que estamos vivendo no período da igreja de Laodiceia. É um período em que os cristãos, aqueles que se dizem povo de Deus, são mornos, nem frio, nem quente. Aqueles que acham que tem tudo, que não precisam fazer nada. E não só na nossa igreja, você pode ver o mundo cristão como um todo. Pessoas que vivem de aparências, pessoas que acham que está tudo bem, que está tudo certo, que Deus é amor e vai salvar todo mundo, não importa o que você faça. É uma igreja morna. Então, quando eu tropecei aqui, aí eu tenho um pecado aqui, deixa eu acariciar aqui porque Deus me perdoa e eu vou continuar fazendo esse meu pecado assim. Deus perdoa, claro, mas eu devo abandonar meu pecado e não continuar praticando, achando que Deus vai me salvar de todas as formas, que Deus vai arrancar aquele pecado de mim no momento e depois eu vou ser salvo. E não é assim, é uma luta constante. Mas as igrejas, as pessoas que vivem no período da Laodiceia, os laodiceanos, são mornos, pessoas que não expressam de fato a sua fé, pessoas que estão mais ou menos, é o cristão mais ou menos, o cristão que se adapta ao mundo, o cristão que traz o mundo para dentro da igreja porque é mais fácil. Quantas vezes você já não viu aí falar de balada gospel, funk gospel, rock gospel e tantas as coisas aí gospel? Tudo que coloca gospel eu já tenho já um pé atrás já, porque normalmente é uma coisa do mundo que está tentando adaptar ali para dentro da igreja. Uma igreja morna. A igreja adventista é Laodiceia? Não. Mas estamos vivendo no período da igreja de Laodiceia e podemos sim ter irmãos e pessoas, não só da igreja adventista, mas como de todas as igrejas, que são cristãos laodiceanos, nem frio, nem quente. E Deus está a ponto de vomitar pessoas que acham que tem tudo, pessoas que acham que sabem tudo, pessoas que acham que não precisam de nada. Mas como nós vemos aqui na advertência, precisamos de Deus cada vez mais. E tem um conselho aqui, verso 19 e 20. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Ou seja, Jesus está falando aqui para os laodiceanos, para as pessoas que vivem nesse tempo. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Ou seja, é um tempo de repreensão para os laodiceanos, um tempo de repreensão para aqueles que estão nem frio nem quente, para os mais ou menos, para os mornos. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. É uma igreja que Deus chama ao arrependimento. Pessoas que vivem nesse tempo são chamadas ao arrependimento. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei à sua casa e com ele cearei e ele comigo. É uma igreja, são pessoas em que Cristo está à porta batendo, pedindo para entrar, pedindo para fazer morada. No vídeo de ontem nós vemos como Cristo habitará em mim. Cristo está batendo na porta de nós hoje que vivemos no período de Laodiceia para entrar, principalmente dos laodiceanos, que são os mornos. Cristo está buscando a nós nesse tempo. Se Cristo habita em mim, devo eu permitir que Ele habite em mim, devo eu abrir a porta para que Ele entre e faça morada, para que Ele viva comigo. Esse é um convite para a igreja de Laodiceia, para as pessoas do período de Laodiceia. Vamos lá. Apocalipse 6, verso 12 e 13, só para nós vermos essa questão dos períodos de tempo. Olhei enquanto abri o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida com um forte vento deixa cair os seus figos verdes. E nós vemos que essa profecia do sexto selo, assim como cada selo representa um período de tempo, os selos também representam períodos de tempo. Esse daqui nós vemos se cumprir quando, você pode pesquisar aí no Google, o dia escuro, um dia que ao meio-dia estava sol, estava bonito, de repente ficou tudo escuro, ao meio-dia,
O sol que apareceu, as pessoas já não enxergavam nada. Quando veio a noite, a lua em sangue, nós vemos lá o grande terremoto que aconteceu em Portugal, se eu não estou enganado. O maior terremoto que já existiu, destruiu a cidade quase que por inteira. Nós vemos também a chuva de meteoros. O dia escuro eu sei que aconteceu na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Eu não lembro as datas muito bem, mas se o irmão procurar, vai conseguir encontrar. Então nós vemos aqui que as igrejas, os selos, a trombeta, são períodos de tempo na história. Hoje nós estamos vivendo no período da sétima igreja, no período de transição entre o sexto selo e o sétimo selo, onde o sétimo selo é a volta de Jesus. Então eu e você, que vivemos no período de Laodiceia, temos que tomar cuidado para não sermos laodiceanos, para que eu não seja um laodiceano, para que eu não seja um membro da igreja de Laodiceia. Pode ser qualquer um, de qualquer igreja, não só adventistas, mas há um apelo para nós que lemos as escrituras, que sabemos, que buscamos. Não sejamos laodiceanos. Jesus está buscando agora entrar no nosso coração, está batendo a porta. Ele vai sim vir aqui porque Ele ama. Ele está nos repreendendo por sermos mornos. Então devemos abandonar a mornidão e sermos quentes. Devemos buscar ao lado de Deus. Ou então tomar a nossa posição e falar, não, eu não quero isso e afasta de mim, e tomar a nossa posição. Mas não devemos ser laodiceanos. Deus quer que eu e você tomemos uma posição ao lado dele, sejamos cristãos quentes, que possamos abrir a porta do nosso coração para que Jesus entre e ceie conosco, para que Ele viva em nós, para que Ele habite em nós e para que o nosso eu não transpareça e faça aquilo que é de mais degradante ao ser humano. O tempo está no fim, estamos aí já próximo a abrir o sétimo selo, Jesus está voltando e esse é o momento que eu e você temos de nos arrependermos. Esse é o chamado de Deus para as igrejas hoje, para o povo hoje, para o período que estamos vivendo hoje, para que não sejamos laodiceanos, para que abandonemos o nosso pecado, para que nos entreguemos completamente a Deus e permitamos que Ele faça a transformação que tem de ser feita em mim e em você. Espero ter respondido a pergunta da irmã Eliane. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários também. Os pedidos de oração nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor, por favor, nos ajude a vencermos o tempo em que estamos vivendo, que não sejamos laodiceanos, Senhor, que possamos, Senhor, perceber os nossos erros, nossos pecados, que o Senhor tem nos repreendido, que possamos abandonar e nos arrependermos, Senhor. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus, que Deus te abençoe.